Boa noite, paz e graça, meus amados irmãos. Que bom mais uma vez estarmos aqui estudando a palavra de Deus. E desta feita eu quero convidar os irmãos a abrirmos a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17, dando sequência ao nosso estudo sobre as cartas da Ásia Menor. Assim diz a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra ti algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demorar e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca e sobre esta pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pérgamo era uma cidade extremamente importante nos seus dias. No âmbito cultural, historicamente falando, na sua religiosidade. Além de ser o centro de adoração dos deuses tradicionais, como Zeus, Dionísio, Atenas e Esculápio, foi também o local onde se realizou o primeiro culto de adoração ao imperador romano, Adriano ou Tibério César. A carta dirigida a Pérgamo poderia ser entendida como a carta dirigida à igreja moderna. Ela tem a ver com as nossas próprias vidas. O tema da nossa reflexão, do nosso estudo, bem poderia ser Pérgamo, a igreja que se misturou com o mundo. O grande perigo que estava assaltando a igreja é o fato de que ela estava confusa entre a linha divisória da verdade e do engano, da ortodoxia e da heresia. A grande questão é: como é que uma igreja cercada por um mundo pagão e às vezes sedutor pode ser fiel a Cristo e se misturar com o mundo? E eu gostaria de trabalhar aqui alguns pontos que eu considero extremamente importantes nessa carta. Em primeiro lugar, é bom salientarmos que Jesus ele se apresenta à igreja de Pérgamo como aquele que a conhece. Como nós vemos no versículo 13, Jesus está dizendo: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. O lugar em que os crentes habitavam tem uma descrição, no mínimo, esdrúxula, estranha, porque o texto diz que eles habitavam onde Satanás tinha o seu trono. Você consegue imaginar isso? No passado, a cidade de Pérgamo, ela era a mais importante da Ásia Menor, segundo historiadores. Ela foi a capital da Ásia por pelo menos 400 anos. Também foi um grande centro cultural. Ela sobrepujava Éfeso, sobrepujava Esmirna. Ela possuía a segunda maior biblioteca da antiguidade, superada por poucas, como talvez a única Alexandria. O centro de paganismo religioso era uma marca muito forte ali. Talvez por isso é que Jesus se dirige à igreja dizendo que ali estava o trono de Satanás. Havia ali um grande panteão na Acrópole,
No centro da cidade havia o templo do deus Esculápio, o deus da cura, deus serpente, como era conhecido, de onde surgiu o símbolo da própria medicina. E aí nós vamos entendendo a força que havia do paganismo naquela cidade a partir dessa divindade. Para os irmãos terem uma ideia, havia ali pelo menos 200 santuários que eram oriundos do santuário do templo maior que ficava em Pérgamo. Conta-se, e há uma descoberta arqueológica que pode confirmar isso, que funcionava ali uma escola de medicina. Tinha também um colégio de sacerdotes médicos. Havia uma aglutinação, uma mistura da medicina com o culto pagão. As curas que aconteciam ali, elas eram atribuídas à divindade pagã. Pessoas viajavam de todo o mundo conhecido da época em busca de cura. Foi a primeira cidade a ter autorização de construir o templo ao imperador vivo no ano 29 a.C. Ele era adorado ali como o próprio Deus. Uma vez por ano, os súditos eram obrigados a irem ao templo erigido para o imperador, oferecerem sacrifícios e declararem: César é o Senhor, sob a pena de morte. E é claro que muitos cristãos tiveram suas vidas ceifadas por rejeitarem se inclinar diante de alguém que não fosse o Senhor. O espírito paganizado atentava contra a Trindade, dentro do panteão pagão que havia naquela cidade, da adoração paganizada. Quando uma pessoa, por exemplo, se dirigia à Acrópole para adorar Zeus ou Júpiter, eles estavam atentando e conspirando contra o Deus Pai, o Deus Criador de todas as coisas. Quando eles iam ali para adorar o Deus Esculápio ou Deus Serpente, eles estavam atentando contra o Espírito Santo, porque, como nós sabemos, é pelo Espírito de Deus que os milagres e as curas acontecem. E ainda, quando eles cultuavam o imperador, declarando que César era Senhor, eles estavam conspirando contra a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Imagine que situação difícil para os cristãos viver nesse contexto. Mas é interessante que nesse texto, da mesma forma como Jesus disse que sabia que eles moravam nesse lugar satanizado, demonizado, debaixo de uma influência opressora de Satanás, também o Senhor faz questão de elogiar a fé daqueles irmãos e dizer que conhecia também esse lado deles. Conhecia uma igreja que tinha conservado o nome de Jesus, que não tinha negado a sua fé no Senhor. E faz referência a Antipas, um mártir cristão ali de Pérgamo, que, segundo a tradição, ele foi levado à morte, mas de uma forma extremamente cruel e insana. Conta-se que eles o colocaram dentro de um touro de bronze e elevaram esse homem à morte cruel, quando colocaram fogo debaixo daquela estátua, daquele altar em forma de um touro, até que ele morresse cozinhado dentro daquele artefato. Satanás, então, estava ali, de alguma forma, tentando impedir, barrar o avanço da igreja. Mas nem isso foi o suficiente para impedir que alguns continuassem fiéis, servindo a Deus, amando o Senhor. E aqui nós vamos entender ainda que Satanás, sabendo disso, ele vai mudar de estratégia. De acordo com o texto, Jesus está aqui também chamando a atenção para o outro lado, agora repreendendo outros na igreja que tinham se deixado levar por heresias naqueles dias. Aqui, em outras palavras, a gente percebe
que havia uma influência forte de pessoas que estavam se deixando levar, como o texto sugere, versículos 14 e 15, pelas doutrinas de Balaão e dos Nicolaítas. Poderíamos resumir essas duas doutrinas focando em alguns aspectos que tinham a ver com as heresias que eram ensinadas. As pessoas eram levadas a acreditar que podiam conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus e se misturarem com o mundo, com práticas vergonhosas, até mesmo a própria prostituição. Claro que isso vinha de alguns poucos da igreja, mas era preocupante. O texto também fala de envolvimento baseado na doutrina dos nicolaítas. Isso tem a ver com um ensinamento que era comum naqueles dias, de que você podia abraçar vários deuses, várias crenças, podia ser cristão e ao mesmo tempo aceitar as crenças pagãs, aceitar o mundo como normal, que era possível dar as mãos a um pagão e ter comunhão com alguém que não temesse a Deus. Esse absurdo estava sorrateiramente entrando na igreja. Pouco a pouco a igreja ia abrindo mão da sua postura, da sua crença principal e se deixando levar no seu comportamento cada vez mais mundanizado. O grande problema da igreja de Éfeso ou de Pérgamo era a tolerância com o erro. Jesus está dizendo para essa igreja: arrepende-te. Há uma questão que chama a nossa atenção aqui. Por que Jesus está se dirigindo a toda a igreja e não apenas àqueles que estavam levando uma vida mundanizada? Provavelmente a resposta, a razão para Jesus ter falado com toda a igreja, chamando sua atenção, é porque nem todos se desviaram, é verdade, mas todos haviam se conformado com o pecado. Meus irmãos, esse é o grande perigo também para a nossa igreja, para a igreja moderna. Talvez nós não pratiquemos o que os outros que não conhecem a palavra de Deus praticam, mas aos poucos nós vamos achando que isso é normal e vamos permitindo até que essas práticas comecem a ser aceitas dentro do próprio âmbito da igreja de Jesus. E Jesus repreende essa postura. Mas é bom pensarmos aqui que, embora Jesus, ele deixe claro que seria um momento também de juízo para essas pessoas, como nós vemos no versículo 16, ele diz: arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aqui Jesus está falando claramente de julgamento. A mesma palavra de Deus que serve para discernir os nossos corações, as nossas mentes, é a mesma palavra que também condena o pecado e que com certeza promulgará uma sentença de juízo final contra aqueles que continuarem rebeldes. Mas Deus, em Cristo Jesus, sempre tem uma palavra de esperança para aqueles que são fiéis. Versículo 17, nós temos: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Maná escondido é uma das promessas que Jesus oferece para os vencedores. Maná é pão de Deus, o pão de Jeová, o pão do céu, como nós vemos referências a isso com a experiência do povo de Israel sendo alimentado no deserto na sua peregrinação. Conta-se que Jeremias, nos dias da invasão babilônica ao templo de Israel, de Jerusalém, ele toma o pote que havia sido guardado do maná e o esconde no Monte Sinai. E há referência aqui que quando o Messias viesse, ele apresentaria de volta novamente para as pessoas esse maná. É uma especulação. Mas o que isso tem a ver conosco? Meus irmãos, o maná escondido aponta para aqueles que não se contaminaram com os banquetes desse mundo. Estes sim vão participar do banquete de Deus e comerão do maná escondido. O texto fala de pedrinha branca,
que será oferecido aos fiéis. Há duas interpretações. Nos tribunais antigos, ao dar a sentença, os jurados votavam com uma pedrinha branca ou com uma pedrinha preta. Se a maioria dos jurados apresentassem pedrinhas brancas, significaria que o réu seria absolvido. Se fossem as pretas, ele estaria sendo condenado. Numa cidade onde os crentes estavam condenados a morrer por causa de sua fé, Jesus está aqui lhes confortando, dizendo: não temas aquele que pode matar o corpo, mas não pode destruir a sua alma. Mas também as pedrinhas brancas simbolizavam senhas. No mundo antigo era comum as pessoas, ao se apresentarem diante de um anfitrião de uma festa, eles apresentarem uma pedrinha branca como sinal de que de fato tinham sido convidados para participar daquela festa, daquele banquete. Só entravam os que a possuíam. Qual é a aplicação para nós? Os que rejeitam as festas do mundo entrarão num banquete que nunca terá fim. Jesus, ele é o maná. Ele é a pedra branca da absolvição dos fiéis. O nome na pedrinha tem a ver com o próprio nome de Jesus. Nome sublime, nome grandioso, que as nossas palavras jamais poderiam, enquanto estivermos nesse mundo, expressar a grandeza desse nome. Que Deus nos ajude a nos mantermos fiéis como os crentes decidiram, tomaram a posição ali na igreja de Pérgamo. Que não aceitemos o mundo, que nós nos arrependamos de toda e qualquer abertura no nosso coração para tudo aquilo que nos entristece o Espírito de Deus. Que sejamos realmente firmes nos nossos posicionamentos no que diz respeito à santidade que Deus requer do seu povo. Que Deus nos ajude. Vamos orar nesse instante. Pai, obrigado por essa palavra. Ajuda-nos a continuarmos fiéis em todos os dias da nossa vida. A nos lembrarmos que mesmo vivendo num mundo hostil, de perseguição, pagão, que não honra a Deus, nós podemos continuar firmes servindo ao Senhor. Que possamos continuar honrando a Deus nos nossos pensamentos, palavras e ações. Que não haja espaço no nosso coração para qualquer apego mundano, mas que, pelo contrário, possamos amar cada vez mais a Tua palavra e desejar viver para a glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para a próxima semana participar conosco de mais um estudo da palavra de Deus. Deus abençoe ricamente a sua vida.